que tanto cântico? Poderia ser 1, 2, mas por que 5? Por que tanta música? Porque não existe isso em nenhum dos outros evangelhos. Porque o autor Lucas, dentre essas palavras, indiretamente, ele está dizendo o seguinte para cada um de nós: que quando nós nos deparamos com os fatos das promessas que estão se cumprindo em direção ao Messias e à salvação de Israel, quando Maria recebe o anúncio de Cristo, quando Isabel, sua parente, também engravida do mensageiro que é o precursor do Messias, quando Zacarias, pai de João Batista, louva a Deus pelo nascimento de João, quando nós temos os anjos louvando a Deus, quando nós temos Simeão louvando a Deus por aquele menino de 8 dias que ele vê nos braços de Maria, Lucas está ensinando para nós que, diante de fatos como esse, nós não podemos apenas ficar com o coração com o pé. Nosso coração deve vibrar em louvor. Então, cada um desses fatos, à medida que nós lemos, nosso coração deve vibrar em louvor a Deus. Você não pode apenas ler esse texto como você lê um jornal. Você não pode se deparar com um texto como esse e apenas com a ideia de tentar entender a teologia desse texto. Não é suficiente. Você precisa louvar a Deus. Você precisa enturmar-se com Isabel, com Maria, com Zacarias, com os anjos de Deus, com Simeão, e juntar-se a eles em louvor, porque Deus está cumprindo as promessas que Ele fez no Antigo Testamento. Amém. Você deve louvar o Senhor junto com esses homens, essas mulheres, porque Deus está operando, e eles louvam a Deus porque eles estão participando do plano de Deus. Você nunca pode chegar diante desse texto e se satisfazer em apenas ler e entender. Se o seu coração, quando você lê o capítulo 1 e 2 de Lucas, ele permanece o mesmo, indiferente, você ouve essas notícias como você ouve qualquer outra notícia, o seu coração está com algum problema. Lucas está nos desafiando a entender por que o Evangelho deve ter tanta música. Porque o Evangelho ele é musical. O Evangelho é a proclamação das boas novas de Deus a nós. E como é que nós recebemos essas boas novas? Louvando a Deus, exultando em Deus, e não apenas lendo essas palavras como se nós estivéssemos ouvindo qualquer pessoa dizer. Nós não podemos ouvir um sermão como este com a cara como vocês estão, como se fosse mais um sermão, mais um texto onde eu venho nesta igreja para ouvir um sermão, e o seu coração ele não salta de alegria, ele não está preenchido de Deus. As primeiras palavras de Lucas já nos trazem 5 cânticos para que o seu coração seja domesticado por Deus, a exultar naquilo que Deus está fazendo. Amém. A grande pergunta que você deveria se fazer aqui hoje é: se eu, como Maria, como Isabel, como Zacarias, como os anjos do céu, como Simeão, pudesse escrever uma carta de gratidão e louvor a Deus, quais palavras você colocaria nessa carta hoje? Pense nisso. Uma pena celestial desce, um pergaminho dourado desce, e Deus diz: diga aí, o que você quer me louvar por? O que faz o seu coração exultar, pular de alegria? O que você gostaria de me dizer? Se nós lemos há alguns dias apenas que um bebê, João, de 6 meses, no ventre de sua mãe, apenas sentindo a presença do Messias entrando naquela casa, um bebê de 6 meses dentro da barriga, salta de alegria, porque é que eu e você não? Por que não? Como será que o nosso coração deve ser grato ao nosso Deus? Com quais palavras de louvor nós iríamos agradecer ao Senhor por tudo que